Dorme, neném, que a Cuca vai levar. O Alex Miranda agora vai falar. O episódio 38 do nada chegou. E agora meu miguxo vai dizer o que vai ser. E aí, Alex? E aí, galera, tivemos aí a participação especial do Guilherme Bicudo interpretando a Cuca. E Um mas clássico, um um clássico. clássico, um Vou botar as clássico palmas, a palma aqui. um clássico da música popular brasileira aí, interpretada por Bicudo. Cara, por falar nisso, já pegando esse gancho desse clássico, é, o quanto a gente interfere no inconsciente, o quanto os nossos pais interferem no nosso inconsciente enquanto crianças e o quanto a gente passa essa interferência para as nossas crianças ou para os nossos menores pelos quais a gente é responsável, e não só os nossos menores, mas os nossos amigos, as pessoas com as quais a gente interage. Quando se canta uma música dessa, por exemplo, para uma criança, existem alguns estudos que dizem que hoje em dia não se faz mais esse tipo de coisa, tipo, dorme neném que a Cuca vai pegar ou vai chegar, sei lá o que for. Essa pegada amedrontosa, existem alguns estudos que dizem, dentro da pedagogia, dentro da psicologia infantil, que essas diretrizes subliminares afetam a nossa realidade ao longo do tempo. O que você falaria sobre isso, Guilherme? Tipo, você concorda? Você concorda? Discorda? Faz sentido? Eu acho que, assim, atualmente a gente tem uma ligação com, sei lá, com esse lado. Por exemplo, quando a gente vai dormir, a gente vai passar para um outro estado de consciência. E, 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 e algumas épocas, em algumas civilizações ou tribos, as pessoas já tiveram uma ligação muito mais profunda com isso, com os sonhos, do que a gente tem hoje, assim. Então, eu entendo que hoje isso seja uma coisa que dá medo, mas em algum momento isso teve, tipo, o seu motivo para criarem isso, não sei. Eu lembro que eu li um livro de um cara que ele veio pro Brasil estudar umas línguas. Ele veio estudar com os índios e a língua, a forma como essa língua se expressava, ele usou isso para quebrar a teoria do Noam Chomsky. Noam Chomsky é um fodão assim da questão da linguística. E ele tem uma tese, e esse cara com isso quebrou essa tese. E o nome do livro, que é como as pessoas diziam boa noite lá, quer dizer, não durma, há cobras. Era o jeito deles de falarem boa noite. Então, tipo assim, pra eles era uma brincadeira praticamente. Pra gente, se eu falo Uhum. não dorme que vai ter cobra, você não vai dormir. Então, como quando essa música foi criada, como ela foi criada, o contexto e como isso estava se relacionando com o sono é uma coisa que a gente não pode nem imaginar hoje. Se você pegar, por exemplo, todas essas histórias de Chapeuzinho e não sei o que, na época que elas foram criadas, elas eram muito mais pesadas, Uhum. tanto em questão de violência sexual, em violência em sangue e tudo, Uhum. mas de alguma forma, porque assim, a gente utiliza a nossa, as nossas histórias, a forma como a gente explica o mundo, de alguma forma a gente inconsciente, ela está servindo para conter a nossa realidade. Sim. De alguma forma, assim, por exemplo, o papel que as religiões tiveram, de alguma forma, é dialogar com esse inconsciente, né? A arte também Uhum. faz isso. Só que hoje eu vejo a possibilidade de a gente fazer isso de uma forma mais estruturada, que tem a ver pelo menos da onde eu tomo isso, que é de entender como funciona o nosso espaço-tempo. Então, Uhum. se a gente vê como mística, essas coisas são muito pesadas, mas se a gente vê como uma realidade do espaço-tempo, então, de alguma forma, a gente vai tomando de novo
uma intimidade com esse inconsciente, assim, porque a gente sabe que ele é o criador da nossa existência. Assim, tudo que a gente não vê é o criador disso que a gente vê. Então essas músicas eram isso, assim, uma forma de a gente dialogar com isso. Só que agora a gente tem outros métodos e tem coisas mais menos, vamos dizer, imprecisas do que a cuca ou, Hum. ou também as coisas da religião e tal, né? É interessante essa coisa que você falou no comecinho sobre como os sonhos tinham um papel, um papel definidor, né, dentro de uma comunidade assim. Tem um filme do Mel Gibson, não sei se você já assistiu, o nome do filme é Apocalipto. Você chegou a ver esse filme? Não lembro. Esse nome Apocalipto, me diz alguma coisa, mas eu não lembro. Apocalipto fala sobre os primeiros povos, né, na América, e fala de como eles viviam, né, de como era que eles se portavam, como era que se direcionavam, como é que encaravam a própria realidade. E os sonhos tinham um papel assim fundamental. Tipo, os caras que tinham o pajé que interpretava sonhos e tal, tudo mais, e eram figuras que tudo que eles falavam eram considerados os sábios, os gurus, né, das tribos, e tudo que eles falavam eram verdades absolutas, assim, interpretadas a partir de sonhos, porque entendia-se que esse guru tinha uma conexão ainda mais aprimorada, afinada com a natureza, e que ele entendia de como era o mais velho da tribo e tal, tudo mais. Mas tem um momento em que um dos protagonistas do filme, eu não sei exatamente em que língua é que eles falam, mas eles falam, o filme original é em língua indígena, e ele fala algumas coisas sobre os sonhos, assim, né? E ele tem um sonho e o sonho é assustador, mas nesse sonho o cara tava, sei lá, dilacerado e gritava, parava de respirar e no último suspiro ele dizia, corra, né? Aí eu sei que esse cara acorda, tipo, de boa, enfim. E aí ele começa a ver algumas coisas na realidade, todo mundo dormindo e ele é o único acordado. E aí também tem essa coisa, tem a ver com essa coisa de, como você falou anteriormente, num outro episódio, que às vezes a gente está acordado, mas na verdade a gente está dormindo achando que está acordado. E a gente começa a ver a realidade de uma forma diferente a partir do momento que a gente desperta, né? E aí os sonhos que se desenrolam nesse filme vão acontecendo, mas não exatamente porque tinham que acontecer como sonho, mas porque o coletivo sendo afetado mentalmente pelas revelações dos sonhos, eles entravam numa certa sincronia subconsciente, onde fazia essa criação de realidade, porque todo mundo é como se todo mundo já tivesse com um foco no que iria acontecer, por mais que aquilo só existisse na mente, né? E eu acredito muito que seja isso também. Eu já aqueles momentos onde a gente pensa assim, quando você fica com uma coisa muito tempo na cabeça, você gera você alimenta essa energia mental, né? Você alimenta essa frequência de forma repetitiva, e qualquer situação que aconteça que às vezes não tem nada a ver com esse pensamento, mas porque esse pensamento está muito latente, a mente sempre vai achar uma associação com aquilo que você está pensando. Então, a partir do momento que alguma situação acontece e que você procura uma explicação para ela, a explicação mais próxima, muito provavelmente, vai estar perto perto daquele pensamento mais frequente na sua cabeça. E aí a mente sempre vai achar um jeito de associar as coisas que acontecem ao seu pensamento. E isso fortalece ainda mais a ideia de que, quando você pensa por muito mais tempo, você foca uma determinada
com determinada persistência, e isso acaba, entre aspas, atraindo as coisas, né, congruentes com esse seu pensamento. E acredito que seja muito por aí também. Quando a gente tem duas pessoas que pensam numa mesma direção, o nosso foco vai para aquele tipo de pensamento. E isso faz com que a gente entenda que, em algum momento, sim, a gente está ou desvendando a realidade, ou criando a realidade, ou, dependendo de como a gente se estiver na posição de vítima, confirmando aquilo que a gente já pensou. Uhum. O que eu percebo na minha vivência é como esse papel que a gente sempre deu para a mente pode se transformar. Então, eu faço uma distinção de vamos dizer, dois tipos de processo mentais. Um deles, que é o mais comum, assim, que eu tinha mais relação com esse processo, é justamente a associação. E a associação, ela vai trabalhar com parâmetros já conhecidos e já trilhados. É como se você estivesse dentro de um looping, dentro de um circuito fechado. E esse circuito fechado às vezes faz parte do nosso, até da nossa, desse nosso coletivo, desse nosso consciente coletivo. Mas esse é o modo mente funcionando com a relação com o passado, vamos dizer. E existe um outro tipo de processo mental que tem mais a ver com, por exemplo, com a intuição. Quem já teve, assim, quem já viveu uma intuição, sabe que a intuição, ela parece vir do nada. Então, ela não tem explicação com o seu entorno imediato. Então, a questão é como que a gente pode sintonizar com essa possibilidade da mente de ela ir além desse circuito fechado, disso que já está se repetindo, para abrir espaço para alguma coisa nova. E essa coisa o que acontece é que essa coisa nova, ela vai, de alguma forma, ela vai estar em desacordo com a opinião das pessoas que fazem parte do nosso contexto, porque provavelmente é mais provável, né, que essas pessoas estejam vivendo a partir dessas associações. Então, esse novo que tá vindo como intuição, ele vai entrar em choque. Então, se você está se conectando com esse seu ser mais profundo, você vai conseguir abrir espaço para essa intuição e você vai ter a capacidade de viver perante os outros sem se importar com a opinião deles. Porque, de alguma forma, sempre quando surge uma coisa nova dentro da nossa cultura, as pessoas, em primeiro momento, elas vão rejeitar aquilo. Então, por isso que nesses cenários assim, de tribos, você basicamente tinha um pajé, sei lá, um cara que ele trazia o novo, trazia o sonho, e daí isso tava, tipo assim, era uma coisa nova para coletivo, mas isso estava sendo validado pela autoridade dele. O que também, de alguma certa forma, vamos dizer, isso abria a possibilidade de uma manipulação. Porque uma pessoa que é especial, que tem todas as intuições. Então, na verdade, tipo, todo mundo pode ter essas as suas intuições e todo mundo pode informar aos outros. Não é informar de vir dizer, olha, aconteceu isso, o sonho vai ser aqui, joga no ganso hoje. Não é por aí, mas é basicamente só de você já estar conectado com esse seu ser profundo e você estar seguindo essa sua vivência, você não precisa estar dizendo pra ninguém. E isso é uma coisa que pra mim às vezes é muito difícil de eu fazer. Eu ter o discernimento que essa minha percepção profunda, eu não posso vir e abrir ela de qualquer jeito, em qualquer espaço, porque eu tenho que entender que outra pessoa, ela está vivendo dentro de uma realidade, vamos dizer, que ela não está vendo isso que eu estou vendo, e ela não está aberta a ver isso que eu estou vendo, e não tem nada a ver. Eu vim... tem assim...
É diferente você viver isso que você está percebendo e de você querer impor aos outros. O que eu estou fazendo aqui, o que eu acho que eu estou fazendo aqui, é que eu justamente estou buscando um meio campo entre... Estou criando uma comunicação entre esse profundo e como as pessoas percebem. Então a gente cria um espaço em que a gente entende que esse vamos dizer, uma criação de um potencial, de uma geração. Mas eu não vou fazer isso no supermercado. Então, às vezes, o erro que eu faço é de eu, em qualquer contexto que eu tô, assim, com as pessoas, de eu querer compartilhar isso, e isso se torna uma coisa agressiva. Sim, Então, sim, sim, sim. isso é uma coisa, tipo, que já aconteceu muitas vezes, é muito ruim. É como se fosse um erro total. Dentro do filme que a gente falou da origem, quando você tá Aham. dentro do subconsciente do outro, tem um momento que todas as pessoas que estão ali, elas começam a olhar pra você, começa a se tornar uma situação violenta. Como Porque se fosse um corpo estranho, né? Sendo essa é a atacado. questão, esse corpo estranho. Então, É. a única forma dessa informação ser integrada é a partir daquilo que eu falei, de eu estar me conectando com esse meu ser mais profundo. Porque esse meu ser profundo que sabe como que isso vai emergir dentro da realidade. Não sou eu que vou colocar, porque quando eu for colocar, eu vou. Essa minha pessoa concreta colocando, eu vou colocar de uma forma superficial. Porque eu já estou vendo isso como um Uhum. resultado dessa informação. E você Uhum. deixar essa vivência emergir, que é vamos dizer, vamos dizer, entre aspas, o caminho. Uhum. Uhum. Bom, galera, é, comentem com a gente o que você achou desse episódio. Tem alguma ideia? De repente, não sei se quer sugerir jogar no bicho, em qualquer bicho. Dê um alô aí pra gente. Você pode mandar mensagens No Spreaker do nada, que tipo, se você for mandar uma mensagem lá, você vai ser o primeiro que nunca ninguém escreveu lá. Também Aproveita a promoção. a promoção ganha. Não tem camiseta nem nada, mas é o primeiro, né? Isso aí não é pra qualquer um, né? Ó, a gente tá no episódio 38 já, cara. Vocês podem imaginar como que a gente tá vivendo isso, né? Com certeza, pioneirismo é uma É, coisa pena. rara hoje em dia. E também pelo canal do YouTube, né? Isso tá no canal que é o Guilherme Bicudo. E também pelo e-mail donadamedia@gmail.com. Obrigado a todos. Abraço. Abraço.